Oi, pessoal. Vamos falar hoje sobre o segundo tecido embriológico, né, de dentro para fora, do mesoderma, né? O mesoderma ele tem uma importância muito grande no balclênico dos invertebrados, né, dos animais, porque ele tem uma relação estreita com a sustentação e com a locomoção, né? E que é uma característica que vai permear a evolução dos animais, né? Então a busca por essa eficiência na locomoção. Então lembrando aqui, né, no nosso percurso evolutivo, porífera não tinha tecidos embriológicos, né? Fisiologicamente muito parecido o funcionamento dele com uma coluna de protistas. Quinidária tinha apenas a endoderme e a ectoderme, então ele não tinha uma locomoção direcionada, não tem uma locomoção direcionada, né? É uma locomoção, podemos enquadrar eles num grupo de animais sedentários que tem um movimento muito limitado, que usa a corrente de água para essa locomoção. E a partir de Platyomites, então, a gente tem o surgimento desse terceiro tecido embriológico que vai dar origem aos músculos, né? Mas esse músculo, para poder ter uma atuação eficiente, ele precisa de um substrato rígido contra o qual atuar. Então, o esqueleto, né, que é a sustentação, ele vai ser muito importante, né? Podendo variar de esqueleto hidrostático para endoesqueleto ou ectoesqueleto, que vão ter essas funções semelhantes, né? Então, lembrando aqui, a definição de celoma é uma cavidade interna preenchida por líquido, né? Ela vai ser originada do mesoderma. Na verdade, o mesoderma ele vai se originar a membrana que vai formar essa cavidade, que vai forrar essa cavidade, que vai dar origem, então, a esse esqueleto hidrostático. Obviamente, né, esse celoma tem outras funções, né, acabam sendo utilizados para outras funções, mas a função inicial, ela é de esqueleto hidrostático. Então, aqui na primeira imagem, a gente vê o corpo de um Platyomites, né, ele tem a endoderme em azul, ectoderme em amarelo e mesoderme em rosa, mas ele não tem nenhuma cavidade. O corpo dele todo, entre a endo e a ecto, é preenchido pela mesoderma, que é o músculo, né? Mas ainda com uma movimentação muito limitada. Nos pseudocelomados, o que acontece? Esse mesoderma ele se afasta, né? Vejam lá que a gente tem a endoderme, uma cavidade, meso e ecto, né? Então ele forma um espaçamento e esse espaçamento entre a endo e a meso é que vai ser preenchido por um líquido, né? Um líquido do pseudoceloma, que não é apenas água, né? É um líquido que vai ser formado por nutrientes, por proteínas, né? E vai ajudar na distribuição de nutrientes e de oxigênio para todas as células do corpo, né, ocasionalmente resolvendo aqui, consequentemente, né, resolvendo aqui o problema de superfície e volume. A diferença dos pseudocelomados para os celomados, embora o pseudo signifique falso aqui, ele não é falso em termos de função, que a função ela é exatamente a mesma, mas ele seria o celoma incompleto, porque no celomado, como vocês podem ver na imagem, o espaço que vai ser preenchido por esse líquido, ele vai possuir essa membrana, que é de origem de mesoderma, tanto em contato com a endo quanto da ecto, né? Então, ele é fechado, né? Então, ele é uma estrutura fechada que vai dar origem aos vasos sanguíneos e à resolução do problema de superfície e volume através do sistema circulatório, né? Seja ele aberto ou fechado, né? Então, aqui a gente tem novamente, né, o esquema para vocês entenderem, né, o acelomado, pseudocelomado e o celomado, né, e essa cavidade interna, então, preenchida por líquido, que vai ter esse funcionamento aqui de um esqueleto hidrostático. Essa membrana é chamada de peritônio, né, então ela vai percorrer, ela vai cobrir, ela vai, né, delimitar esse espaço. Esse celoma ele pode ser formado de dois jeitos, né, de duas formas. Né? Ele pode ter uma formação chamada de esquizocélico ou uma formação chamada de enterocélico. Embora o produto final seja o mesmo, como vocês podem ver ali na figura ali em cima, né, ele não... A origem embriológica dele é distinta. Então, o percurso que o animal percorreu para chegar nesse formato foi diferente. Isso determina as linhas evolutivas dos animais protostômicos e dos animais deuterostômicos. Então, no primeiro, fica bem claro ali no desenho que na própria embriologia se origina a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Então, as células já se organizam nessas três estruturas. No segundo, a mesoderme origina da endoderme. Então, a endoderme vai formando uma projeção que se destaca e dá origem a
dar origem a esse celoma, né? Então, essa cavidade corporal preenchida por líquido, função primária é locomoção, então ela vai dar um suporte para onde os músculos vão poder atuar para poder gerar força, mas também ela pode guardar partes do corpo, né? Então pode guardar a cabeça, pode guardar apêndices, né? Estruturas que poderiam ficar vulneráveis, e podem usar esse próprio movimento, né? Que ele vai, como se ele vai contrair esse músculo contra esse líquido, e ele pode expor essa estrutura que estava guardada, utilizar ela para inúmeras funções, como, por exemplo, uma locomoção por ancoramento, né? É um espaço onde ele pode armazenar gametas, né? Então, se a gente comparar com o corpo de um Platyominthes, ele não tem como ficar guardando óvulos, espermatozoides, esperando o melhor momento para se reproduzir, né? Por exemplo, aqui ele já pode, né? Porque ele tem essa cavidade interna, né? Muito espaçosa. Esses órgãos funcionam melhor, né? Do que todo preenchido, né, por mesoderma, né? Ele vai funcionar para distribuir os nutrientes, resolver problemas de superfície e volume e retirada das excretas, né? E principalmente o esqueleto hidrostático, né? Os pseudocelomados, a gente usa, né, essa classificação celomado, pseudocelomado e celomado tradicionalmente, né, para agrupar os animais, né? Mas existe muita controvérsia, muita discussão, muito debate hoje em dia com relação aos pseudocelomados, né? Porque a gente tem uma questão aqui de cópia de Bauplin, né? Porque a gente tem animais que acabam ocupando nichos muito específicos e acabam ficando muito parecidos, né? Então, até então se achava que era por uma relação evolutiva, e hoje os estudos mais modernos estão mostrando que não, né? Então, na verdade, é um grande desafio estudar os pseudocelomados. Antigamente, eles eram colocados num único filo, chamado de Askelminthes, né? Hoje, cada um ganhou um filo, mas são pouco conhecidos ainda, né? São filos que têm poucas espécies, e dessas poucas espécies, apenas uma ou duas é conhecida pela ciência, né? Muitos animais são muito pequenos, são animais intersticiais, né? Ou são animais parasitas, né, que precisam mudar muito a sua forma corporal para ocupar esses ambientes. E a gente ainda tem muita falta de tecnologia, embora a gente tenha bastante tecnologia, ainda a gente não consegue estudar essas estruturas ainda de uma forma que dê essa segurança para a gente, nem, por exemplo, coletar ou trazer animais de altas profundidades, onde muito deles ocorrem, né? Então, lógico, não é um problema para eles, é um problema para nós. E tradicionalmente, até por haver uma divergência ou dados incompletos para definir direito o que é acelomado, pseudocelomado, acelomado, muitos animais que não se enquadravam, não eram nem acelomado e não eram nem celomado, foram colocados aqui nesse grupo. E provavelmente isso pode ter gerado, então, essa confusão, né? Junto com o pseudoceloma, né, acaba vindo uma outra estrutura muito importante para a evolução dos animais, que é a cutícula, né? Ela vai estar relacionada com toda a evolução de um tegumento ali para frente. Por que a cutícula surge? Então, quando ele tem o corpo dele, dentro do corpo dele existe uma cavidade que é preenchida por líquido, esse líquido se movimenta, né? E principalmente quando ele vai se movimentar, ele vai contrair o músculo contra esse líquido. Então, ele precisa ter um suporte externo para que o corpo dele não sofra aneurismas, né? Ele se rompa, se machuca e morra, né? Então, o que acontece? Ele vai manter ao redor do corpo uma camada de células mortas, né? Não são células vivas, são células mortas, porém elásticas. E essas células vão dar, então, essa sustentação para o corpo. É um precursor do exoesqueleto de um artrópodo, né? Então, assim que surge o celoma, o pseudoceloma, passa então a existir essa cutícula. Até então, os Platyominthes, por exemplo, eles têm a epiderme ciliada e eles usam o movimento do cílio para o deslizamento, né? Para ajudar no deslizamento. Agora já não vai ser possível, né? Então ele vai precisar desenvolver outras formas de locomoção que vai impulsionando o próprio processo evolutivo aqui da locomoção e adaptação a diferentes ambientes, enfim. Né? Então, isso é importante. A introverte é aquilo que eu tinha falado, né? É a cabeça que ele guarda, tira e põe
do corpo, esses animais são vermiformes, então eles não têm apêndices, isso dificulta muito na captura de alimentos, na locomoção, então ele usa muito uma locomoção por ancoramento, né? Então isso vai ser favorável, vai ser favorecido pelo fato dele ter o celoma. Aqui a gente tem uma representação dos processos que ocorrem na linha dos protostômios e dos deuterostômios. Então, só para lembrar, a linha do deuterostômios é a nossa. Ali a gente tem os cordados, a gente tem os equinodermatos, por exemplo. E a linha dos protostômios é a linha dos insetos, dos anelídeos, dos moluscos, né? Então, são dois percursos evolutivos diferentes que os animais tiveram, né? E o interessante é que tem várias características embriológicas que são divergentes entre esses dois grupos que confirmam, de fato, essa localização em uma linha ou em outra, né? Então, lógico, no protostômio, a boca forma primeiro, né, na embriologia, enquanto no deuterostômio é o ânus que se forma primeiro, né, a primeira dobra. A clivagem, quando os ovos, as células começam a se dividir, nos protostômios é uma clivagem em movimento espiral, enquanto que no deuterostômio é radial, né, em forma de raio, né? O celoma é formado nos protostômios por esquizocelia, enquanto que nos deuterostômios ele é formado por enterocelia. No protostômio, a gente tem as células iniciais indeterminadas e no deuterostômio determinadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na embriologia de um deuterostômio, as células no começo elas não têm uma função definida, elas são meio que totipotentes, que são as células tronco, elas podem formar qualquer parte do corpo. Então, se eu tirar uma célula para fazer um exame, não vai ter problema no embrião. O que não acontece nos protostômios, né? Que desde cedo a célula já tem o que ela vai formar. Então, se aquela célula fosse responsável para formar a cabeça, por exemplo, e eu tirei aquela célula, esse bicho não tem como nascer com cabeça. Eles não têm essas células que a gente chama células tronco, né? Então, olha, vocês podem ver aqui nesses três exemplos, lá em cima uma planária, que, né, tem os três tecidos embriológicos, mas elas são acelomadas. Ela rasteja, o tipo de locomoção dela é muito mais lenta. No segundo, a gente tem o nemátoda, que representam os pseudocelomados, no caso dele o movimento em S, né? Então ele tem uma cutícula bem rígida, veja que o corpo dele não fica se deformando como o corpo de uma planária. E no terceiro, a gente tem um celomado, aqui representado por um anelídeo. Justamente porque a cutícula dava aquela rigidez, e isso dificultava um pouco a locomoção, ele seccionou o corpo em pequenos segmentos, né? Esses segmentos da minhoca é um segmento que a gente vê por fora, mas que também existe por dentro, né? Um processo de metameria que vem junto com o celoma. Então, só o celoma foi capaz de ter esse bauplano, né? Que o nemátoda não pode ter, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de pseudocelomados, né? Como eu tinha falado para vocês, animais bem pouco conhecidos. No primeiro aqui são os nemerteias, as ninfas do mar Mediterrâneo, estão entre um dos maiores invertebrados que a gente tem, com mais de, pode chegar até 30 metros, 60 metros, bichos muito grandes, achatados, né? Muito parecido ali com uma planária, não Platyomintes, porém com uma estrutura mais moderna, que é essa espécie de língua que a gente vai chamar de probóscide, que está ali na imagem ali em cor de rosa, que ela usa para uma locomoção por ancoramento e para captura de presas também, porque elas são predadoras. Ela ficaria ali no estágio intermediário entre ela é um acelomado, vamos dizer assim, mas ela tem uma cavidade interna que chama-se riconcelo, onde ela guarda essa probóscide, o que confunde um pouco os pesquisadores, porque é uma cavidade interna preenchida por líquido, né? A gente tem aqui embaixo dela o Gnatostomúlida, em cima ali o Gastótrica, o Quinorrhynca, o Loricífera, que são animais intersticiais, e muitos priapúlidos também são intersticiais. Eles vivem na piscininha formado entre os grãos de areia, então são animais microscópicos. E aí ele acaba então usando esse bauplano de animais microscópicos, né? E acabam tendo que mudar muito a sua forma corporal e ficando relativamente parecidos ou com estruturas muito parecidas, que acabam confundindo bastante, né? Em saber se são parentes ou não, de fato, né? A metameria vem com celomatos, né? O primeiro representante aqui, o anelídeo, né?
Então, esse celoma primitivo dele, ele vai ser dividido, então cada segmento, cada anel vai ser dividido por dentro, como eu disse para vocês, por uma membrana. Essa membrana deixa o líquido passar de um lugar por outro, de um segmento por outro, ao mesmo tempo que ela isola esse segmento. É como se fosse uma sanfona ou um trem, né? Com os seus segmentos, né? Com seus vagões, né? Sendo que no modelo inicial do Baupolen desses animais, esses vagões eram iguais, exatamente iguaizinhos uns aos outros, né? Então, esse é um sistema muito eficiente para uma locomoção por escavação, não é à toa que a minhoca, né, é o melhor bicho que escava. Então, qualquer animal que vai adotar um hábito de vida escavador vai copiar o Baupolen da minhoca, né, que para ela é um padrão aqui primário, né? E vejam que esse se locomover por, né, como se fosse uma sanfona, o que acontece? Se ela não tivesse esses segmentos isolados, ela teria que dar conta de administrar o movimento desse líquido no corpo inteiro, né? Então, ela ia ter um gasto energético muito grande para poder controlar esse movimento do líquido no corpo inteiro. Até por isso que o nemátodo se movimenta em S. Ela tendo essas divisões, o líquido vai passando de segmento em segmento, né? Então, isso dá para ela uma eficiência de locomoção muito mais eficiente, né? Do que quando comparado com outros animais. Então, essa é a metameria, que são o corpo, né, dividido em segmentos iguais. O segundo grupo, que vem depois de anelídeo, são os artrópodos. Os artrópodos são os campeões em diversidade, né? Um Baupolen de muito sucesso. E da metameria evolui um processo chamado de tagmose, que é o corpo dividido em segmentos, mas segmentos diferentes, né? Então, agora, aqueles segmentos iguais, que era que nem ali no primeiro da figura da minhoca, eles vão se juntando e vão formando segmentos maiores, né? Então, agora eu tenho o corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, né? É como se fosse um Lego mesmo, né? E essas estruturas básicas fossem as pecinhas que vão sendo montadas para poder ter toda essa diversidade que a gente vê nos artrópodos, né? A gente tem os endoesqueletos, né? Então, não são só os vertebrados que têm endoesqueleto, né? Então, a gente tem um endoesqueleto mesodérmico, mas os equinodermatas também têm um endoesqueleto mesodérmico. Tem uma diferença, né? Esse esqueleto do equinodermata, ele ainda é assim, ele não é tão íntegro quanto o nosso, né? Ele é formado por pequenos espinhozinhos que se colam, formam escamas que se colam e formam esse esqueleto. Ele é bem frágil, né? Não é que nem o nosso, que tem uma integridade maior e é um tecido vivo, vamos dizer assim, né? Tem toda uma circulação ali de uma série de substâncias que são formadas ali, do sangue, enfim. Mas aqui em equinodermata já surge, né, o que seria o início desse endoesqueleto, né? Então, um substrato rígido onde o músculo vai atuar, assim como o exoesqueleto nos artrópodos passa a ser esse substrato rígido onde o músculo vai atuar também, né? Então, nos vertebrados, a gente vai ter esse endoesqueleto, que vai ser fundamental, por isso que a gente chama de vertebrados, né? Então, ele vem ali do ancestral, que vai ser o cefalocordata, que vai ser ali, a gente tem o macídeo, a gente tem um anfioxo. Então, inicialmente, ele tem um cordão, um tubo neural, que vai percorrer todo o corpo. Eles já não conseguem mais ficar se locomovendo que nem uma minhoca, assim, por peristaltismo, eles precisam movimentar, eles conseguem movimentar o corpo lateralmente, de cima para baixo, mas não conseguem mais esse movimento peristáltico, porque tem essa estrutura rígida, que na sequência ela vai ser substituída, então, por esse osso. Então, lógico, agora internamente ele tem esse osso, ele não tem mais um espaço para o celoma, né? Então, nem os animais que possuem concha, no caso de molusco, exoesqueleto, no caso de artrópodos, ou endoesqueleto, no caso de vertebrados, não tem espaço para um celoma, né? Então, esse celoma até se forma na embriologia, mas ele acaba regredindo depois no adulto. E ele funciona como uma trava excelente para esses músculos poderem atuar, né?
E aí ele vai proteger as vísceras e os músculos se inserindo no substrato rígido, consegue ter um movimento muito mais, além de serem mais rápidos, movimentos mais eficientes, movimentos mais precisos, movimentos mais delicados. E aí ele vai conseguir melhores ambientes, melhores alimentos, melhores parceiros reprodutivos e automaticamente toda a evolução vai em torno de uma locomoção melhor e de uma eficiência energética melhor, né? Ou seja, de uma eficiência de locomoção e energética é o que os animais procuram na sua evolução, né? Mas a mesoderma ela tem um papel muito importante também no processo de excreção e osmorregulação, né? O que é isso? Né? Então vamos só lembrar aqui, a osmorregulação ela é muito importante em organismos que vão ocupar o ambiente aquático e o ambiente terrestre. No ambiente aquático, os líquidos, a concentração de sais dos líquidos internos de um animal e o meio externo ele é muito parecido. Então, ele está no equilíbrio osmótico. Quando ele vai para a água doce, o que acontece? Ele tem muito mais sais dentro do seu corpo do que fora. Então, por osmose, a água vai tender a entrar e esses sais vão tender a sair. E ele vai ter que ter um gasto energético para ter uma estrutura que bombeie essa água para fora, para não deixar ele explodir. Então, ele vai ter que ter mais gasto energético para isso. Enquanto que no ambiente terrestre, o problema é a água, porque todos os nossos processos bioquímicos, devido à nossa origem na água, a gente depende do líquido para poder ter os nossos processos. Então, esses organismos vão ter que ter formas de economizar essa água, de evitar a perda dessa água e para poder conseguir viver no ambiente terrestre. Por isso que é tão difícil, né? A gente tem poucos indivíduos que vivem no ambiente terrestre, né? A partir do processo do metabolismo celular, né? Então, quando uma célula come, quando uma célula respira, ela vai gerar produtos, né? Resíduos, né? Excretas desse processo metabólico. É isso que a gente chama de excreção. Embora excreção, no senso comum, é tudo aquilo que é colocado para fora de um organismo, e eu poderia, no primeiro momento, relacionar fezes com a excreção, fezes não é considerada excreção porque ela não passa por dentro do indivíduo, ela passa pelo tubo digestivo, mas não passa por dentro das células. A gente considera excreção aqueles restos metabólicos que passaram por dentro da célula, né? E que vão estar no sangue. Então, quem vai filtrar esse sangue é o rim. Então, o produto de excreção, ele vai estar associado à urina e não às fezes, né? E esse processo, né, então esses excretas, eles vão ser eliminados na forma de produtos nitrogenados. A gente tem 3. A amônia é a mais antiga, é a mais comum, é a mais barata de se produzir economicamente, mas ela é muito tóxica. E ela também é diluível em água. Então, se esse animal vive no ambiente aquático, ok, a amônia é a melhor estratégia. Mas ela não é boa para um animal que vive no ambiente terrestre, né? Porque ali existe o problema de não ter muita água para diluir, né? Então, ela não é legal. Então, o que eles fazem? Para conseguir viver no ambiente terrestre, eles precisarão transformar esse produto nitrogenado ou em ureia ou em ácido úrico. Entre a ureia e o ácido úrico, a ureia é o mais caro, é o que a gente tem, né? O que a gente produz, porque ela não é tão tóxica, mas ela precisa de água para ser diluída também. O ácido úrico é o melhor, que são urinas sólidas, né? Que é comum nas aves, comum nos insetos, né? Ela não tem tanto gasto energético quanto a ureia e economiza muita água, né? Então, ela é um produto muito, muito eficiente, né? E a forma como os animais, qual produto, né? Eles vão escolher, vai estar relacionado com o ambiente em que ele vai estar apto para poder ocupar, né? Então, além disso, eles ainda podem ter estratégias, por exemplo, mamíferos conseguem beber água, né? Então, tem que beber água o tempo todo para manter, né, esses processos. Muitos animais não conseguem isso, né? E aí eles vão precisar ter outras estruturas acessórias. Por exemplo, os insetos têm uma estrutura chamada de túbulos de Malpighi, né? Que são túbulos que tem no intestino que fazem, quando termina todo o processo de digestão, eles ainda tiram um restinho de líquido que tinha nesse bolo fecal antes dele ser eliminado, né?
A estrutura que faz a osmorregulação, ela vem de uma origem do nosso rim, né? São estruturas chamadas de protonefrídeo. Nefrídeo vem de néfron. Néfron é a célula do rim. Proto é inicial. Então, são as primeiras células que surgiram que faziam essa função, né? Lá nos platiomintes. É uma célula bem simples, como vocês estão vendo aqui na figura, né? Encaixada. Então, a parte vermelha encaixa na parte azul. Ela tem um flagelo ali dentro. Esse flagelo se movimenta. Os líquidos internos passam por dentro dela como se ela fosse um filtro. O que interessa para o corpo é colocado, volta para o corpo, e o que não é interessante é jogado para fora, né? Então, eles têm uma importância grande nessa excreção, mas também muito grande na osmorregulação. Nos anelídeos, nos animais celomados, já vai surgir uma estrutura chamada de metanefrídeo, né? Seria um nefrídeo mais moderno, né? Então, ele já tem ali o formato de um cone, ele tem células ciliadas, mas a ideia é a mesma, né? Os líquidos passam por ali, o que interessa para o corpo volta para o corpo, o que não interessa sai. Como ele é um tubo bem grande, como vocês podem ver, os animais acabaram usando essa estrutura, uma vez que ela já ligava o interior com o exterior do corpo, para também eliminar outros elementos que eram necessários, por exemplo, os gametas, né? E aí há, num determinado momento da evolução, uma junção do sistema excretor com o sistema reprodutor, como ocorre na nossa espécie, né? Nos humanos, por exemplo, nos homens, que ainda usam o mesmo canal, né? Alguns animais que acabam perdendo o celoma porque tem uma estrutura, por exemplo, os moluscos que desenvolveram a concha, ele não precisa ter esqueleto hidrostático, mas ele ainda tem uma dependência desse celoma para esse processo de excreção, né, principalmente. Então, o celoma de um molusco, aqui nesse desenho que está em vermelho ali, maior aqui, é o coração, né? Esse aqui são os vasos, o sistema circulatório dele é aberto. O celoma é esse saquinho azul aqui que vai ficar ao redor do coração, para o coração poder bater. E junto com ele a gente vai ter um rim de um lado e uma gônada do outro, que vai fazer todos esses processos, porque eles precisam, né? Eles dependem dessa estrutura. Então, há uma redução. Nos artrópodos também a gente reduz o celoma, mas eles dependem do celoma para a excreção. Então, eles vão desenvolver, o celoma vai ficar pequenininho em estruturas que a gente vai chamar de glândulas, né? Glândulas antenais, glândulas coxais, que vão fazer o processo de excreção, uma vez que ele não precisa mais do esqueleto hidrostático, porque ele também tem o exoesqueleto, né? Funciona para ele se locomover. Então, aqui no desenho a gente tem um exemplo de uma glândula coxal, por exemplo, de uma aranha, comum dos aracnídeos, e aqui a gente tem de uma glândula antenal, ou também chamada de glândula verde, de um crustáceo. Então, elas representam essa redução, né? E daí, mais tarde, essas estruturas vão formar os rins, né? E aí a gente vai ter os néfrons, né? E aí eles vão ter toda uma evolução dentro dos vertebrados que vai ter os diferentes rins, né, com as suas unidades excretoras, né? Então aqui eu tenho o protonefrídeo, né, que era o protonéfron, o mesonéfron e o metanéfron, né? E aí a gente já vê aqui nos vertebrados, né, uma dissociação dele com o celoma, né? Ele já é uma estrutura sozinha, mas que vai ser super importante para permitir a entrada desses animais em novos organismos. A gente tem a ocupação do ambiente terrestre como sendo uma inovação muito importante nos animais. Somente 2 grupos conseguiram ocupar o ambiente terrestre de forma verdadeira. Alguns artrópodas e alguns vertebrados. Por que eu digo algum? Porque nos vertebrados, os peixes continuaram aquáticos e os anfíbios continuaram dependentes do ambiente aquático. Quem são terrestres de verdade? Répteis, aves e mamíferos. Dentro de artrópoda, os crustáceos continuaram aquáticos. Quem são terrestres verdadeiramente? Os miriápodos, os insetos e os aracnídeos. Quando a gente compara, são muito poucos grupos, né? Então, ao longo da evolução, não há dúvida que o ambiente terrestre proporcionou para os animais possibilidades muito importantes, até porque todos os outros grupos estavam no mar e eles tinham uma grande pressão de competição ali pelos melhores ambientes. Mas,
mesmo o ambiente terrestre, tendo muito espaço livre, tendo muita comida à disposição, muitos recursos, tendo poucos competidores, apenas tinha que ter muita bala na agulha para conseguir mudar tanto a fisiologia e a morfologia corporal para ocupar um ambiente tão diferente, né? E mais oxigênio, esqueci de falar, né? Que dá uma energia muito maior do que tirar oxigênio da água, né? Como a gente viu anteriormente, as novidades que vêm e ficam é porque, sem dúvida nenhuma, elas trouxeram vantagens. Mas toda novidade traz problemas que o animal não tinha antes, né? Então, a gente tem que, no ambiente terrestre, eu tenho uma absorção, uma menor absorção de temperatura e luz, então eu tenho grandes variações climáticas, tanto de dia e de noite, quanto nas estações do ano. Na água, ela é muito mais estável, né? Porque são quilômetros e quilômetros e quilômetros em que as condições da água ela é a mesma, principalmente quando ela vai descendo para as altas profundidades, né? Então, o animal que quer viver na Terra, ele tem que regular a sua atividade, tem que ter ciclo de vida e se adaptar a condições específicas. A gente tem diferenças de perda d'água, né? Lógico, o principal problema do ambiente terrestre é a perda d'água, e aí ele vai ter que desenvolver estruturas como o exoesqueleto, né? Espiráculos, no caso dos insetos, para respirar, né? Que são as aberturas do sistema traqueal, que tem que abrir e fechar, o túbulo de Malpighi, que reabsorve o líquido do bolo fecal. A respiração tem que mudar, né? Na água, ele tira o oxigênio da água, ele vai ter, então, estruturas chamadas de brânquias, né? Que são estruturas para fora, né, evaginadas, né? Quando ele vai para o ambiente terrestre, ele não pode perder água, então essas estruturas são internas, são invaginadas, né? São os pulmões foliáceos ou as traqueias. O peso na água pode ser maior, por isso que lá a gente tem o maior mamífero na água, né? Na Terra ele não vai dar conta, né, por conta da força da gravidade, então na Terra eles são bem menores. Vocês estão se perguntando aí, e o dinossauro? Ok, né? O dinossauro também vivia em ambientes pantanosos, né? Para poder suprir esse problema aqui do peso. A gravidade, né? Então a gravidade ela atua bem mais na Terra. Então ele vai ter que ter esqueleto, vai ter que ter músculos para sustentar esses órgãos, senão eles cairiam todos, né? Principalmente pensando que o animal tem uma postura quadrúpede, né? Esses órgãos se chocariam com o corpo. A excreção não dá para ser a ureia, vai ter que mudar ou para o ácido úrico, né? Ou para não dá para ser amônia, né? Ou para a ureia. E a fecundação na água, ela é basicamente externa, né? Porque o ambiente é muito estável, na Terra não tem como. O macho vai ter que colocar o espermatozoide dele dentro do corpo da fêmea. E isso vai precisar de comunicação, né? Desenvolver comunicação, porque a fêmea também não vai permitir, né? Isso, né? Então, esse transporte de oxigênio ele vai ser fundamental, né, dentro do corpo, essa troca de oxigênio. Então, a gente já viu que animais muito pequenos acabam usando a difusão, né, para fazer essas trocas. No caso da esponja e do quinidário, eles mantiveram o corpo, ou perfuraram o corpo, ou mantiveram uma camada bem fina, interna e externa de célula para fazer essa difusão. A partir dos animais, quando eles começam a crescer e ter pseudoceloma, eles vão usar esses próprios fluidos do corpo para fazer as trocas. Nos animais aquáticos, a gente tem a brânquia, como vocês podem ver aqui, a brânquia do crustáceo e a brânquia aqui de uma salamandra, né? E nos terrestres, os pulmões. Então, aqui, um sistema traqueal aqui de um gafanhoto e um pulmão aqui de um coelho. E essas trocas, de novo, vem a questão da eficiência energética, que vai determinar o quanto de energia esse animal vai ter para se locomover, para interagir com o ambiente. O sistema circulatório ele pode ser aberto ou pode ser fechado. A diferença, os dois têm vasos que saem do coração, o coração contrai para ter uma força, né, um impulso para esse sangue sair. A diferença é que no sistema circulatório aberto, esse sangue, ele percorre um caminho dentro de vasos até um determinado momento. Chega um momento, simplesmente esse vaso some e esse sangue, com o oxigênio, e vai tirar o gás carbônico, ele escorre entre as células, né? O que não ocorre com o pessoal que tem sistema circulatório fechado. Os dois precisam de celoma, né? Quem tem sistema circulatório aberto? São animais como
molusca e os artrópodos, né? Que têm essas estruturas, né? E esses animais que têm o sistema circulatório aberto, o sangue não chama sangue, chama hemolinfa, tá? A diferença do que tem o sistema circulatório fechado, como por exemplo as minhocas e os vertebrados, né, que vão ter. Ele acaba tendo muito mais controle, sendo muito mais eficiente, né, um sistema circulatório fechado em termos para bichos de tamanhos maiores, né, e que precisa de uma eficiência energética maior, né. A bomba é o coração, né? Então a gente tem em minhocas, né, esses corações laterais que a gente chama. Então ele começa com um simples alargamento do vaso, né? O pessoal fala, a minhoca tem 8 corações, 10 corações. Na verdade não é um coração ainda, é um vaso lateral que é um pouquinho mais dilatado e cumpre essa função de bomba. Com exceção do cefalópodo, né, que são muito ativos, tem um sistema, ele é muito ativo, ele tem um sistema nervoso que precisa de suprimento dessa energia, então ele vai ter um coração, ele vai ter um sistema circulatório fechado, ele é muito mais parecido com o vertebrado nesse sentido. Os artrópodos têm um coração de bomba grande, né? Mesmo ele tendo um sistema circulatório aberto, esse coração ele é bem grande e ele é um coração que a gente chama coração com furinhos. Esses furinhos a gente chama ósseos, né? Então, porque quando ele bate, o sangue sai, quando ele volta, ele acaba sugando aquele sangue que estava solto entre as células, né? Então, ele tem um papel muito, muito importante. E aí a gente tem toda uma evolução do coração nos vertebrados, né? Então a gente passa aqui de um coração de peixe, né, que não tinha os compartimentos, e conforme a gente vai passando por anfíbios, répteis, aves, vocês vejam que eles tem um compartimento aqui, né? Então, de um lado passa o sangue arterial e do outro o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em oxigênio e o sangue pobre em oxigênio passam por lugares diferentes e passam por câmaras diferentes, que vai ter com a própria atividade desse animal e o suprimento relacionado com o tamanho desse animal, né? Então, isso vai ser muito importante na evolução também. Então, essas trocas gasosas, eles precisam essas estruturas precisam fazer essa troca entre oxigênio e gás carbônico. Então, invertebrados muito pequenos, protozoários, fazem isso por difusão, né? Então, eles precisam manter o corpo molhado para fazer essas trocas. Aqui a gente tem um exemplo de brânquias, aqui de um crustáceo, que vocês veem que parecem folhas, né? São folhas para fora, muito grandes, porque tem muito menos oxigênio na água do que no ar, né? Então, eles precisam expor bastante, né? Quando a gente vai para o ambiente terrestre, ele precisa ser interno. Então, nos invertebrados, nos artrópodes, a gente tem dois modelos. A gente tem as traqueias, o sistema traqueal dos insetos, miriápodos, e a gente tem os pulmões foliáceos dos aracnídeos, né? Que são essas estruturas internas que vão fazer essas trocas. E no caso dos vertebrados, a gente tem os pulmões. E aí a gente vai ter uma evolução também do pulmão, sendo que esse terceiro, é um pulmão de ave, ele perde um dos pulmões até para... esse aqui é do sapo, né? Ele perde um dos pulmões, o de ave está aqui embaixo. Ele tem vários, né? Como se ele tivesse vários pulmões, porque ele precisa desse ar para ele poder conseguir voar, né? Até o pulmão aqui do humano. Então, veem que os compartimentos, eles também vão ficando maiores, eles também vão dobrando mais, que é justamente